Um casal viu seu sonho se realizar após uma nave cair do céu, lhe trazendo um lindo bebê. Mas o que eles não imaginavam era que isso fosse lhe trazer enormes consequências. Em uma casa de campo na cidade de Bradburn, no Kansas, vivia o casal Tori e Kyle. Numa certa noite, enquanto estão se preparando para dormir, um forte tremor acompanhado de um estrondo estremece a casa. Ao chegarem da janela, o casal percebe que um enorme objeto vermelho reluzente caiu ali perto. A cena muda e se passa 10 anos depois desse incidente e vemos Tori entrando no quarto do filho para prepará-lo para ir à escola. Mas logo se dá conta que talvez ele esteja se escondendo dela, já que é uma brincadeira que os dois têm costume de fazer. Tori sai à sua procura pela casa assobiando, à espera de um assobio de retorno, pois essa é uma das regras desse jogo que indica a área onde ela deve procurar. Alguns segundos depois, ele assobia de volta, indicando que está em algum lugar do celeiro. Após dar uma breve averiguada no local, Tori não o encontra. De repente, Brandon surge do nada, tentando assustá-la. Tori o abraça e diz que apesar do garoto já estar bem crescidinho, sempre será sua criança. Algumas horas depois, durante a aula, a professora percebe que Brandon está distraído pintando no seu caderno e resolve repreendê-lo perante todos, pedindo que ele fale sobre as abelhas, já que esse era o tema da aula. Brandon a surpreende, lhe dando uma bela explicação sobre abelhas e o que as distingue das vespas. No entanto, seus colegas acham a explicação bem exagerada e começam a zoar dele. Caitlin, uma de suas colegas de classe, o conforta, alegando que aqueles garotos têm inveja da genialidade dele. Naquela noite, algo de estranho acontece e vemos uma luz vermelha acendendo dentro do celeiro. E ao mesmo tempo que isso acontece, Brandon começa a convulsionar enquanto dorme. Após alguns instantes, ele se levanta e sai pela janela. O impacto dele ao chão é ouvido por Tori. Intrigada, ela chega na porta de casa tentando descobrir a origem daquele barulho. Ao olhar em volta, chega à conclusão que deve ter sido apenas o vento e decide retornar para casa. Mas assim que se vira, Tori se dá conta da presença de alguém correndo por dentre as roupas e pela altura suspeita que seja Brandon querendo lhe pregar uma peça. Ela começa a procurar por ele e decide ir até o celeiro. Ao chegar na porta do celeiro, Tori começa a ouvir uns sussurros e vozes bem estranhas. Guiada por esses sons, ela avista a Brandon tentando abrir agressivamente o alçapão, murmurando coisas sem nexo. Mesmo com medo, ela se aproxima aos poucos, chamando seu nome. No entanto, ele não responde. Assim que Tori toca o seu ombro, Brandon grita e pula assustado, perguntando onde ele está. Ao perceber o seu desespero, ela o conforta, alegando que está tudo bem e explica que ele teve uma experiência de sonambulismo. Em seguida, o conduz até o quarto e canta uma bela canção para ele, o que faz o garoto rapidamente pegar no sono. Ao sair de lá, ela se depara com Kyle, alegando que acordou após ouvir passos dentro de casa. Tori conta que Brandon teve uma crise de sonambulismo, mas esconde o fato de tê-lo encontrado no celeiro. Na manhã seguinte, Kyle conta para Brandon com alegria sobre o momento em que o adotaram. Depois disso, ele diz que o filho está bem grandinho e já pode ajudar nos afazeres. Em seguida, diz a Brandon que sua primeira tarefa será parar a grama com o cortador, o que deixa o garoto bastante feliz. No entanto, ao se ver sozinho com o cortador, ele encontra muita dificuldade ao tentar colocá-lo para funcionar. E após várias tentativas, Brandon não consegue ligá-lo, o que o deixa muito enraivado. E na sua última tentativa, o cortador voa longe. Brandon fica abismado com o que acabou de acontecer. Em seguida, se dirige até o cortador e o encontra funcionando perfeitamente. De repente, o garoto começa a ouvir vozes ordenando que ele coloque as mãos na lâmina. Brandon não hesita em obedecê-las e fica ainda mais chocado ao perceber que, além de ter entortado a lâmina, sua mão saiu ilesa. E aqui, ele se dá conta que tem poderes. A cena muda e se passa 2 anos depois, num restaurante, na comemoração dos 12 anos de Brandon. Nesse jantar também está presente Marilee, a irmã de Tori e seu esposo Noah. Marilee, que é conselheira na escola de Brandon, comenta que o garoto é considerado um dos alunos mais inteligentes. Na manhã seguinte, o casal se prepara para acampar. Enquanto terminam de levar as últimas coisas para o carro, Brandon toma seu café da manhã. Kyle pede que o garoto vá até o quarto pegar uma jaqueta por causa do frio. Brandon sequer olha para ele e Kyle se aproxima, perguntando o motivo pelo qual o está ignorando. Ao perceber que o garoto não esboça qualquer reação,
Ele se abaixa em silêncio e fica chocado ao ver que ele está mastigando um garfo. Nesse momento, Brandon sai do transe e se assusta com o que estava fazendo. Preocupado, Kyle vai à procura da esposa para contar sobre o ocorrido, mas antes mesmo que possa abrir a boca, Tori lhe mostra algumas capas de revistas sensuais encontradas embaixo da cama de Brandon. Ao chegar no acampamento, Kyle conversa com o filho a respeito das mudanças que ocorrem na puberdade, tanto no corpo quanto na mente. Em seguida, fala que quando Brandon sentir algo por alguma garota, deve demonstrar com gestos e atitudes. Algumas horas mais tarde, Brandon segue os conselhos do pai e vai ao quarto de Caitlin com a intenção de surpreendê-la. Ele coloca músicas românticas para tocar. A garota acorda bastante assustada e fecha o notebook. Em seguida, se aproxima da janela para tentar descobrir quem foi o autor dessa pegadinha. Ao ver que tem alguém lá fora, ela grita pela mãe. Assim que Erica irrompe a porta, Caitlin, assustada, abraça e conta que tem certeza de que foi Brandon que invadiu seu quarto. No dia seguinte, enquanto guarda o rifle no celeiro, Kyle escuta uma certa agitação entre as galinhas. Com medo que seja um lobo, ele pega o rifle e vai até o poleiro. Encontra Brandon parado observando as galinhas que estão muito agitadas com a sua presença. Kyle se aproxima perguntando o que o garoto está fazendo ali. Brandon o ignora. Ao se aproximar, ele continua indagando o garoto. Nesse momento, Brandon se vira lentamente, o encara e vai embora. Por volta das 3 da manhã, Kyle acorda com um barulho terrível vindo do celeiro. Ao chegar lá, se depara com todas as galinhas sem vida. Desesperado, vai atrás de Tori para que ela veja o que Brandon foi capaz de fazer. Ela, por outro lado, não acredita e acusa os lobos de terem feito aquilo. Kyle diz que o animal não seria capaz de quebrar um cadeado e abrir uma porta. Chateada por levantar falsas acusações contra o filho, Tori o deixa falando sozinho. Na manhã seguinte, durante as atividades escolares, os alunos fazem a brincadeira do círculo de confiança, incentivado pelo treinador. No momento em que Caitlin deveria segurar Brandon, ela simplesmente se afasta e o deixa cair, fazendo com que todos os seus colegas riam dele. O treinador ordena que ela o ajude a levantar. Sem alternativas, Caitlin obedece. Brandon, por outro lado, finge aceitar a sua ajuda. No entanto, ao tocá-la, ela quebra todos os seus dedos. A cena muda e vemos os pais de ambos reunidos na diretoria. Erica está completamente transtornada por Brandon ter quebrado a mão da sua filha. Tentando mantê-la calma, a diretora diz que irá suspender Brandon por vários dias. Erica, no entanto, diz que isso não basta e exige que o xerife prenda o garoto. Ela afirma que, além desse fato, ele invadiu o quarto de Caitlin 2 dias atrás. Nesse momento, Kyle intervém a favor do filho, alegando que estavam longe acampando. Ao perceber que o clima está bem pesado, Tori chama o marido para irem embora. Ao chegar em casa, o casal conversa a respeito do quanto o filho foi violento com Caitlin. Tori abre o jogo em relação à noite da crise de sonambulismo e conta que o filho estava forçando a porta do alçapão, como se estivesse sendo atraído pelo que está ali dentro. Ao ouvir isso, Kyle ressalta o fato que Brandon não é humano e alerta sobre o perigo dele estar começando a machucar as pessoas. E aqui o filme nos revela que Kyle chegou naquele enorme objeto vermelho reluzente, que na verdade é uma nave, que caiu naquele terreno há 12 anos, quando ele ainda era um bebê. Enquanto conversam, a luz vermelha de dentro do celeiro começa a piscar, e vozes assustadoras começam a sondar o garoto, tentando atraí-lo ao celeiro. Ele resolve obedecer ao chamado e, guiado pelas tais vozes, ele vai até lá. Após conseguir abrir o alçapão, uma força sobrenatural toma posse do seu corpo. Nesse momento, Tori vê a tal luz vermelha vindo do celeiro. Assustada, ela vai até lá e encontra o filho flutuando. No momento em que ela se aproxima, a luz é apagada e Brandon despenca, e na queda se corta naquela nave espacial. Sem nem pensar 2 vezes, ela se joga para socorrê-lo e o encontra no canto tentando estancar o ferimento. Assustado, Brandon pergunta sobre suas origens. Tori resolve abrir o jogo e conta que ele chegou naquela nave quando ainda era um bebê, e que, sem nem pensar 2 vezes, o casal decidiu adotá-lo. Ao ouvir isso, Brandon fica revoltado, alegando que foi enganado todo esse tempo ao contarem sobre tê-lo adotado no orfanato. Aos prantos, ele corre até a casa e começa a quebrar as coisas, gritando que não merecia ser enganado. Ao ver os gritos, Kyle aparece e Brandon foge, revoltado, gritando que os odeia. Muito triste, Tori conta que o filho encontrou a nave. Ao sair da casa, Brandon caminha repetindo a frase "tomar posse do mundo", que é a mesma que as vozes estão falando na sua mente.
Após alguns instantes, seu corpo é completamente dominado por aquela força sobrenatural. Naquela mesma noite, ele vai ao quarto de Caitlin com um pequeno buquê em mãos se desculpar por tê-la machucado. Brandon conta que descobriu que é um garoto especial com muitos poderes. Assustada, Caitlin pede que ele vá embora, pois sua mãe a proibiu de falar com ele. Ao ouvir essas palavras, Brandon fala que dará um jeito nela. Em seguida, desaparece. Não muito distante dali está Erika terminando seu expediente. Ao olhar para as janelas, ela vê símbolos estranhos desenhados em todas elas. Pensando que seja uma de suas colegas de trabalho tentando lhe pregar uma peça, Erika diz que odeia brincadeiras de mau gosto. De repente, todas as luzes começam a piscar e uma daquelas lâmpadas estoura e atinge seriamente um de seus olhos. Ao perceber que tem uma pessoa mascarada ali no salão, Erika corre e se tranca no freezer. Infelizmente, Brandon é muito poderoso e com um laser consegue arrancar aquela porta. Em seguida, finaliza. No dia seguinte, Tori comenta com o marido que ouviu passos no quarto de Brandon e diz estar feliz que o filho não fugiu de casa. Naquela mesma manhã, o xerife e outros policiais investigam o desaparecimento de Erika. Apesar de encontrarem um verdadeiro desordem no restaurante, não encontram vestígios se ela está ou não viva. No entanto, o xerife encontrou o símbolo desenhado na janela. A cena muda e vemos Brandon na escola da sala de Meryl, que além de ser sua tia, é a conselheira daquela escola. Ela pergunta sobre o ocorrido com Caitlin. Se esboçar qualquer remorso, Brandon afirma que a garota teve o que mereceu. Ao ouvir isso, ela afirma que apesar do grau de parentesco entre eles, terá que informar ao xerife a sua frieza ao relatar que machucou por vontade própria a colega. Algumas horas mais tarde, Brandon não consegue dormir ouvindo aquelas tais vozes, mandando que ela acerte as contas com Meryl. Após alguns minutos, Ellie aparece na casa dela. A princípio, Brandon pede educadamente que ela não entregue o relatório ao xerife, mas ao perceber que a tia está irredutível, Ellie usa um tom ameaçador, alegando que prejudicá-lo não é a melhor decisão a se tomar e consequências podem vir disso. No entanto, Meryl não se intimida e diz que irá cumprir o seu trabalho como conselheira. Sem ter mais o que argumentar, Brandon diz que precisa voltar para casa. Alguns minutos depois, sem que ela perceba, Ellie entra pela porta dos fundos. Em seguida, a segue até o quarto, aguardando o momento certo para atacá-la. No entanto, Noah chega antes, evitando assim que Brandon a ataque. Após alguns instantes, Noah entra no banheiro para escovar os dentes e percebe uma movimentação estranha dentro do closet. Ao chegar lá, Noah leva um baita susto ao se deparar com Brandon usando uma máscara vermelha e uma capa da mesma cor. Muito irritado em encontrá-lo dentro de sua casa tão tarde, Ellie puxa o garoto pelo braço e diz que irá levá-lo para casa imediatamente. Ao chegar na caminhonete, Brandon pede que o tio não conte nada para seus pais, porém Noah não lhe dá ouvidos. Ao perceber que o garoto não entrou no carro, Ellie volta para obrigá-lo. Assim que toca no ombro de Brandon, o garoto se vira e arremessa longe. Assustado, Noah foge dali na caminhonete. Após uma certa distância, o carro simplesmente para de funcionar, o que o deixa completamente apavorado. Usando seus poderes, o garoto faz o carro flutuar e em seguida o arremessa com muita força contra o chão. Depois disso, Brandon se aproxima e com um pouco de sangue de Noah, ele desenha o seu símbolo na estrada. A alguns quilômetros dali estão Tori e Kyle preocupadíssimos com o desaparecimento do filho. Após alguns instantes, Brandon chega e conta que perdeu a hora jogando futebol com seus amigos. Eles estranham o fato do filho estar sem camisa. No entanto, ele diz que rasgou durante o jogo. Em seguida se afasta, alegando que precisa de um banho. Assim que Brandon dá as costas, Kyle afirma que ele está mentindo e diz que está muito arrependido de ter criado Brandon. Por volta das 3 da manhã, o casal acorda com um telefonema de Meryl para falar a respeito do acidente com Noah. Cerca de meia hora depois, eles chegam no hospital. Muito triste, Meryl conta sobre o estado grave em que o marido se encontra. Em seguida, diz que Brandon esteve na sua casa algumas horas antes, usando um tom intimidador para que ela não mostrasse o relatório para o xerife, o que deixa Kyle com uma pulga atrás da orelha, já que o garoto falou que estava jogando futebol com amigos. Na manhã seguinte, Tori comunica a Brandon sobre o falecimento de Noah. No entanto, além de demonstrar indiferença, ela fala que não vai chorar por causa disso. Desconfiada, Tori pergunta se Brandon sabe alguma coisa a respeito do acidente do tio, mas ela diz que seria incapaz de machucar seu próprio tio, pois o amava. Nesse momento, Kyle surta e fala que Brandon está mentindo e o acusa de ter feito mal a Noah. Chateado, Brandon diz que vai subir pro quarto. Nesse momento, Kyle o segura pelo braço, tentando obrigá-lo a falar a verdade. Enfurecido, Brandon arremessa contra o armário.
Assustada, Tori pede que o filho suba pro quarto. Nesse momento, Kyle se lembra do fato de Brandon ter chegado com a camisa em mãos e suspeita que nela contém a prova do envolvimento do garoto no acidente de Noah. Ao perceber que Brandon está tomando banho, Kyle vasculha seu quarto em busca da tal camisa e após alguns instantes a encontra atrás da cômoda e comprova suas suspeitas. Muito nervoso, ele se tranca no quarto com Tori e lhe mostra a evidência do crime. No entanto, Tori não acredita que Brandon tenha sido capaz de cometer tamanha brutalidade. Desesperado, Kyle fala que caso não contenha o Brandon agora, ele irá fazer mal a muitas e muitas pessoas. No entanto, Tori sai em defesa do filho e diz que jamais se viraria contra ele. Muito chateada, ela sai do quarto. A cena muda e vemos o xerife examinando as evidências do acidente com Noah. No meio delas, encontra a foto do mesmo símbolo encontrado na janela do restaurante em que Erika foi vista pela última vez. E aqui entendi que o que aconteceu com Noah não foi um acidente e que os dois casos estão interligados. Algumas horas mais tarde, Kyle, muito triste, pega a caixa onde guarda as recordações da infância de Brandon. Depois disso, ele procura a Tori e diz que irá acampar com o filho para que ele saiba o quanto é amado. Na manhã seguinte, os dois saem para acampar. Após alguns instantes, o xerife aparece para conversar com Tori. Ela lhe mostra o símbolo que foi encontrado nas cenas dos crimes e fala que parece com as iniciais do nome do filho dela, que se chama Brandon Bryce. Tentando disfarçar o nervosismo, Tori diz que aquilo pode significar qualquer coisa. Assim que ele vai embora, Tori corre até o quarto de Brandon para confirmar se realmente aquelas são as iniciais dele. E para sua surpresa, além de encontrar vários daqueles símbolos desenhados no seu caderno, Tori também encontra a descrição através de ilustrações de como ele finalizou com Noah e Erika. A cena muda e vemos os dois na floresta procurando por servas. Kyle aproveita que Brandon está distraído para acertá-lo por trás. No entanto, o disparo sequer o fere, porém machuca os sentimentos do garoto. Revoltado com essa traição, ele desaparece por dentre as matas. Com medo, Kyle foge, mas logo é atingido por Brandon, que o finaliza sem piedade. Desesperada, Tori tenta a todo custo entrar em contato com o marido. Após algumas tentativas, Brandon atende a ligação e conta que Kyle se foi. Assim que desliga, Brandon começa a destruir a casa. Desesperada, ela disca para emergência pedindo socorro. Cerca de 10 minutos depois, o xerife e uma policial chegam para ajudá-la. Mas ao chegarem na porta, o xerife é atingido por Brandon. E logo depois dele, a policial também é finalizada. Brandon lembra da brincadeira de esconde-esconde que fazia com a mãe e começa a assobiar, aguardando que ela responda com um assobio. Só que infelizmente desta vez a intenção dele não é surpreendê-la com um beijo. Enquanto tenta fugir, Tori machuca a mão, o que a faz lembrar que a única vez que Brandon se feriu foi quando se cortou na nave que está no celeiro e decide ir até lá conseguir algo para que possa ajudá-la a finalizá-lo. Ao chegar, ela fica horrorizada ao se deparar com o corpo de Erika. Tori consegue arrancar um pedaço de metal da parte frontal da nave. Para atraí-lo, ela responde ao assobio. Ao encontrá-lo, Tori se aproxima do Cimento e tira sua máscara. Ela diz que o ama mais que tudo e que ele sempre será o seu bebê. Essas palavras tocam o coração de Brandon e os dois se abraçam. Nesse momento, Tori pega o pedaço de metal e tenta feri-lo. Infelizmente, Brandon se dá conta do que ela pretendia fazer e a contém. Com muita raiva, ele a pega nos braços e sai voando. Ao perceber que atingiu a altura desejada, ele a solta. Enquanto observa cair, um avião vem na sua direção e tem a ideia de usá-lo a seu favor. A cena muda e vemos os repórteres relatando que o trágico acidente com o avião, que além de não ter tido sobreviventes, causou a morte de Kyle e de Tori, encobrindo desta forma a culpa de Brandon. Ele ainda relata que, por sorte, o único filho do casal conseguiu sobreviver. A última cena do filme mostra as emissoras de TV relatando terríveis acidentes provocados por uma criatura voadora misteriosa, nos deixando entender que Brandon continua machucando as pessoas.